vamos falar sobre a ordem internacional entre política e direito, na 34ª sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais. E temos entre nós, e eu vou ler agora brevemente o currículo da professora Antonieta Elia. Temos aqui enfim, uma pessoa especialmente qualificada para falar sobre este tema. A professora doutora Antonieta Elia foi candidata a membro pela Itália à Comissão Europeia para a Prevenção da Tortura em 2019, é professora associada na Faculdade de Direito da Universidade de Santiago de Compostela desde 2014, é professora visitante de Direito Internacional e Direitos Humanos na Academia Interamericana de Direitos Humanos, em Saltillo, México, desde 2020, é professora de Direito Internacional da Escola de Direito SGT, na Índia, desde 2020, é membro da equipa de professores da Escola de Estudos Jurídicos da Universidade de Roma III, desde 2020 até 2023, é também perita associada externa para os assuntos jurídicos do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo, desde 2020, foi selecionada pelo Conselho da Europa para trabalhar como perita jurídica em projetos de implementação de normas europeias em matéria de direitos humanos, tendo trabalhado na Arménia, Turquia e Moldávia desde 2018, é especialista da Agência das Nações Unidas em matéria de direitos humanos e SIDA, ou HIV, desde 2018, vice-diretora do Conselho Internacional de Diplomacia e Diálogo, na França, desde 2020, especializada em Direito Internacional, Direito Constitucional Comparado e Direito da União Europeia. A professora Elia é uma académica e uma profissional empenhada na área dos direitos humanos e políticas relativas aos direitos humanos. Os seus interesses académicos e profissionais incluem ainda a questão da relação entre os direitos humanos e o ambiente. Enquanto académica, serviu como membro do Mediterranean Network of Experts on Climate Change, contribuindo como autora selecionada com funções de liderança e principal autora do First Assessment Report on the Impact of Climate Change and Environmental Forms into the Mediterranean Region, publicada em novembro de 2020. Premiada pelo Conselho da Europa em 2020 com o Prémio Norte-Sul. É membro de projetos de cooperação internacional sobre diferentes assuntos, sendo que atuou também em 2019 e 2020 como revisora da Agência de Investigação da República da Sérvia. A professora Antonieta Elia é membro do Conselho Editorial de inúmeros periódicos internacionais especializados e de muitas redes profissionais e associações internacionais. Graças à sua experiência e empenho, em 2021, foi nomeada perita jurídica do Comitê Interministerial Italiano para os Direitos Humanos. Foi professora visitante de Direito Internacional e Direitos Humanos na Youth China University de Estudos Políticos. A professora Elia realizou seminários e apresentações em conferências internacionais nos Estados Unidos, em vários países da União Europeia, China, Coreia do Sul, Bósnia-Herzegovina, Turquia, Índia, Argentina, Chile e México. Orienta estudantes de todo o mundo. Em vários ciclos, temos aqui também alguns estudantes, vários, o que também é muito interessante dizê-lo. Em 2021 foi indicada como candidata ao Prémio de Liderança Global. Então, caríssima professora Elia, a palavra é sua para nos falar deste tema interessantíssimo, hoje que vivemos e todos, ninguém ignora a gravidade da guerra na Ucrânia, e por isso falar sobre a ordem internacional entre política e direito é seguramente um tema que nos interessa a todos. A palavra é sua. Muito obrigada, professor, pela introdução merecida. Como sempre digo, sou uma pessoa com muita sorte. Então, é uma honra especial estar aqui convosco, a partilhar a plataforma. Espero que a seguinte vez
pode ser em pessoa, não é? É verdade que eu não gosto muito de falar eu sozinha. Sempre está aberto o convite a apresentar dúvida e se preciso, também, também interromper a apresentação, porque aqui o que trata-se é de ter uma conversa sobre a situação atual. Eu agradeço por ter dito que sou esperta, mas ainda não sou esperta de nada. apenas sou a primeira estudante no meio dos meus estudantes. Então, por isso tenho muita sorte. Antes de começar, também desejo dizer boa tarde àqueles e àquelas que terão tempo de assistir na gravação dessa conversa. E vamos tratar de analisar o que é que está a ocorrer agora mesmo. Como é que é possível, desde o meu ponto de vista, de analista do direito e também do que o contraste entre direito e política de todo, em todo ordenamento, seja o ordenamento internacional, seja a nível interno. Por que é contraste? Porque sempre é como uma linha muito sutil, muito fina. Nunca é fácil saber quando é que passa-se por acima ou para baixo, ou direito ou a política. É um equilíbrio instável, não é? E como resultado desse equilíbrio instável, apenas podemos ter duas opções, pelo que refere-se à ordem internacional: a paz ou a guerra. Se a prevalecer é o direito, vamos ficar em paz. Mas é a política, é logo todos os interesses que na política internacional, que está a mover a política internacional, então o que vai ganhar é a guerra. A ideia que tinha desde a primeira hora, já tive a oportunidade de expressar essa opinião, que pode ser forte em algum sentido, é que se tivéssemos que ter aplicado o direito internacional à agressão evidente de Rússia num Estado soberano, a Carta de Nações Unidas pedia aos Estados, reconhece aos Estados da comunidade internacional o direito à autodefesa, autotutela individual e coletiva. O que quer dizer? Quer dizer que não apenas o Estado diretamente atacado militarmente, o Estado agredido, tinha direito a responder ao ataque armado, sim, mas também o resto da comunidade internacional, baixo demanda, petição do Estado diretamente agredido. Isso é o artigo 51 da Carta de Nações Unidas. No capítulo 7 da Carta, disciplina o mantenimento da ordem e da paz internacional. Qualquer pessoa poderia fazer a seguinte pergunta, mas todo mundo viu que o Conselho de Seguridade estava bloqueado, não é?
por causa do veto, do direito do veto, que, por certo, apenas aplicou a Rússia. Os demais países com direito de veto abstiveram-se, como China, por exemplo. Já isso é uma sinal, desde o meu ponto de vista e do ponto de vista da política internacional, de não querer tomar parte num conflito. Desde a minha interpretação. Pois a resposta seria que o mesmo artigo 51 faz referimento a essa possibilidade e reconhece a exclusão de responsabilidade dos Estados que recorrem ao uso da força, nesse caso exclusivamente por ter sido atacado, embora que o Conselho de Seguridade ainda não pode ou não quiser tomar medida. Noutras palavras, o mesmo artigo 51 autoriza os Estados a intervenir no caso de que o Conselho não possa, porque está bloqueado. Essa era o que teníamos que ter visto aplicando as regras à primeira hora, o 24 à noite de fevereiro, quando os chefes de Estado da União Europeia juntaram-se para decidir de sanções econômicas que não podiam seguir critérios de resposta efetiva a um ataque armado. Por quê? Porque, primeiro, as sanções econômicas precisam de tempo para entrar em vigor. As sanções econômicas não limitam, não têm efeito imediato sobre a hierarquia do Estado agressor, mas sim tem efeito imediato no meio tempo no povo, na gente comum. E ainda o ilícito, é dizer, a agressão a outro Estado, fica continuando. Pois a obriga dos Estados da comunidade internacional era e de parar a hostilidade, parar o ataque. Para que isso ocorra, a resposta tem que ser rápida, imediata, proporcional. Não pode ser um mês e meio depois, neste caso. O que é interessante é que mesmo a Rússia, entre a sua justificação, porque acho que aqui falamos desde o ponto de vista crítico, não é? Tratando de ver quais são as posições utilizadas. Não se trata de justificar nada. A agressão à Ucrânia fica uma agressão à Ucrânia. A utilização instrumental individual do direito internacional por parte do membro da comunidade internacional, nesse caso, a Rússia. Aqui poderia ser outra pergunta. Há precedentes na história da utilização unilateral da força para invadir outro Estado, certo? No caso da invasão de Iraque por parte dos Estados Unidos. Naquele caso, e agora mesmo, Rússia, nas argumentações jurídicas para justificar o uso da força, utilizaram esse artigo 51. Por um lado, e mesmo a Rússia justificou ainda de utilizar o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, mas também
a Convenção para a Prevenção do Crime de Genocídio, alegando que na região de Donbass e de Crimeia, grupos especiais ucranianos estavam a cometer o crime de genocídio sob a enclave russa nas regiões. Então, apenas vale a pena recordar que a Convenção para a Prevenção do Crime de Genocídio é quizás a primeira convenção global, porque foi aprovado em 1948 pela Assembleia Geral, na sua totalidade, por consenso. Quer dizer, de acordo com o direito internacional, que quando uma convenção aprova-se sem voto contrário, sem abstenção, poderia dizer-se que há um compromisso pela parte da comunidade dos Estados em considerar as normas daquela convenção como juridicamente obrigatória. Quer dizer que o consenso, nesse caso, poderia considerar-se como manifestação da opinião iuris fundamental para a criação a norma de ius cogens, norma imperativa do direito internacional. Essa era a opinião, por exemplo, de meu querido amigo Roberto Gareton, que faleceu há não muito tempo, advogado protetor dos direitos humanos das vítimas da ditadura de Pinochet, persona que dedicou toda a sua vida à proteção dos direitos humanos no mundo. Então, isso é o primeiro exemplo, o primeiro exemplo histórico do novo ordenamento internacional. Todo o mundo, o professor Cansado Trindade, em primeiro lugar, falava de um novo direito internacional disposto da Segunda Guerra Mundial, porque se metia a centralidade da pessoa, dos seus direitos, e logo também a possibilidade de ter o jus standi diante de uma jurisdição internacional para pedir justiça a nível global, a nível internacional, não é? Mas o ponto é que a Convenção também estabelece uma obriga. Quer dizer que não vale nem o artigo 51, o uso do artigo 51 da Carta das Nações Unidas, nem a referência ao artigo 3 da Convenção para a Prevenção do Genocídio, feita pela Rússia para justificar o ataque armado, porque a mesma Convenção prevê mecanismo de resolução de controvérsia. E especificamente, o artigo 9 e o artigo 8 da Convenção. O artigo 8 autoriza os Estados partes à Convenção a tomar qualquer medida que seja conforme com a Carta das Nações Unidas. Nesse caso, por exemplo, a Rússia tivera que apelado o Conselho de Seguridade. Nesse caso concreto, por exemplo, ou fazer a referência ao capítulo 6 da Carta das Nações Unidas sobre medidas não amigáveis. E também o artigo 9
estabelece a jurisdição da Corte Internacional de Justiça, que é o que fez Ucrânia há uns dias, submetendo a petição diante da Corte Internacional de Justiça em base à mesma convenção contra a Rússia. Então, a argumentação jurídica da Rússia não há lugar. Nenhum. E também há outro aspecto, desde o ponto de vista do direito internacional. Desde o ponto de vista da ordem internacional. Muitos provavelmente têm ouvido falar sobre a possibilidade de intervenção também com o uso da força, a possibilidade de recorrer mesmo ao uso da força para uma responsabilidade de proteger os interesses comuns da humanidade, os interesses da comunidade internacional, como a proteção dos direitos humanos. Essa foi, por exemplo, uma das justificações que a administração Bush fez em 2002 para justificar o ataque armado ao Iraque e salvar a população iraquí por debaixo a ditadura de Saddam Hussein. Ou seja, que a argumentação por aquele então foi invadir o Estado para salvar o povo iraquí da sua mesma ditadura. Pode ir. Sim. Há alguma pergunta? Não. Ok. Mas ali, no ambos casos, eu disse, em princípio, que não é fácil dizer de onde é que está. É um equilíbrio instável, não é? Entre política e direito, sempre. Mas isso, os dois casos, estão a demonstrar que utilizou-se o direito de forma instrumental para fins políticos. No caso concreto, por parte da Rússia, no caso atual, a Ucrânia tem todo o direito de se defender, mas também, nesse caso, poderia ser valioso exemplo por parte da comunidade internacional intervenir para parar o desastre humanitário que está ocorrendo há um mês em Ucrânia. Porque a pergunta é fácil: se era válido para a situação do Iraque, por que é que não está a valer para a Ucrânia? Por que é que não há que se bloquear o espaço aéreo, por exemplo, para proteger a população no terreno? Temos outro exemplo, nesse caso, de utilização à força militar aérea para proteger a população civil, mas não é um caso, é similar, mas no concreto, porque no caso da Líbia, de há uns anos, no caso da Líbia era um conflito interno, não era uma agressão. E mesmo nesse caso, para proteger a população e o direito à autodeterminação do povo, com uma série de resoluções, o Conselho de Seguridade das Nações Unidas autorizou mesmo a utilização de
quaisquer medida a comunidade internacional dos Estados puderam utilizar. Ou seja, deixou a comunidade internacional livre de escolher a forma de intervenir. Neste caso, seria um princípio não consolidado, mesmo não um princípio, desculpe, uma norma de direito geral, a responsabilidade de proteger os direitos humanos e a população não consolidada, mas a qual, nesse momento, contribuiria no consolidamento dessa norma. Há que ter em conta que são situações diferentes, cada conflito é diferente, isso é diferente a tudo, porque estamos à frente de uma invasão de um Estado noutro Estado. Poderia haver mais responsabilidade antes mesmo da invasão. Do meu ponto de vista, certeza, sim, há responsabilidade, porque toda a comunidade internacional violou a Carta das Nações Unidas quando diz que as controvérsias internacionais têm que se resolver de forma diplomática. Então, toda a comunidade foi responsável de não ter respeitado essas normas, de não ter efetivamente negociado. Também violou a convenção sobre as relações diplomáticas, que também obriga os Estados a negociar, obriga a missão do Estado acreditante a negociar com o Estado acreditatário. Quer dizer que a primeira obriga a tratar de negociar tinha que vir precisamente das mesmas representações dos Estados no país. Esse é o meu ponto de vista. É estranho, pode ser, mas sou uma pessoa otimista por natureza. E sempre que há um problema, tem que ter uma solução. E na Argentina, outro país, agora não lembro bem, dizem que um problema que não admite solução não é um problema, não é? Mas a solução estava no papel, estava na Carta das Nações Unidas. O que faltou foi a vontade política, e ali o limite entre direito e política. O que faltou foi a arte de falar às nações. E ali entramos na política, porque há uns dias todo mundo ouviu o presidente Biden insultar uma vez mais o invasor. Mas isso eu posso fazer eu na cafeteria, todos nós. Não um presidente do mundo liberal que diz que quiser parar a guerra. Dito de outra forma, não é jetando gasolina no fogo, que ademais é muito mais cara hoje, que podes apagar o fogo. Esse foi o erro desde o princípio. Porque quando chegou a invasão, havia dias de passeio solitário do presidente da França, mesmo do presidente não, dos ministros de assuntos estrangeiros, mas não vimos de forma compacta delegações de Estados tratar de negociar.
e com a fé que tenho na diplomácia, mas não na diplomácia moderna, aquela que criou-se com Westfália, em 1648, quando começou a profissão de embaixador. Embaixador deriva do antigo provençal, e quer dizer servo do governo, servo do poder, melhor dito, servo do poder. Então é a voz do poder, um pouco como era o juiz antigamente, la bouche de la loi. Então já não tinha instrumento para convencer, apenas levava a voz do poder do seu Estado. Bom, mas bem, do seu reino, do seu governador, daquilo que lhe enviava, do imperador, por exemplo. Era a voz, não tinha compromissão nenhuma para tomar decisão. O diferente é a verdadeira diplomácia, a verdadeira representação dos interesses e a função da pessoa que iba a convencer o adversário. E é na antiga Atenas. Na antiga Atenas, a pessoa elegida, nomeada para o envio, era o enviado, o emissário. Não, enviado melhor, emissário não é. O enviado tinha toda a responsabilidade de convencer e não tinha nenhuma imunidade para exercer a sua função. Quer dizer que se morrer, podia estar aprisionado, podia incluso morrer, se não conseguir convencer sobre a bondade da iniciativa de outro, do seu país. Isso é a diferença. Nesse caso concreto da invasão da Rússia à Ucrânia, ninguém, a meu parecer, teve, o que podemos ouvir, não estamos nas messas diplomáticas, mas a ideia é que deixou-se fazer com liberdade a Rússia desde 2014, quando já tinha invadido parte da Ucrânia e deixou-se anexar a Crimeia. Nesse momento, ninguém pensou em negociar equilíbrios, mas sim a manter interesses econômicos. Isso é superior. O mundo não é um business, o mundo é a humanidade. Dito isso, sempre eu tenho uma mensagem boa para povos, porque é o primeiro em estar submetido ao regime, a não poder falar, por certeza que há pessoas que apoiam o seu próprio governo, certeza, mas um povo que está à fame por culpa das sanções cria mais consenso. E também há uma ferramenta terrível nesse caso. Historicamente, a propaganda foi uma das armas mais relevantes nos conflitos. Também foi no segundo conflito mundial, não é? Mas hoje em dia, com as plataformas que temos, com as ferramentas inovadoras que temos, é a rapidez da comunicação. E
outro frente da guerra. Outro frente da guerra. Por quê? E mais grave ainda, porque, ademais de criar guerra entre Estados, multiplica a guerra entre nações. E vai ser mais duro, ainda mais duro, convencer a gente que pode haver paz. As guerras entre Estados terminam, mas entre nações perpetuam-se durante anos. Posso fazer um exemplo. Para ter uma desculpa pública sobre as bombas atômicas, o utilizo da bomba atômica, e uma visita de um presidente dos Estados Unidos ao Japão. Tivemos que esperar a presidência de Barack Obama, não é? Os dois presidentes, então, publicamente trataram de reunificar de colmar um vazio que ainda não havia tido lugar. Mas posso fazer mais exemplos das desculpas públicas. Lembro aqui que as desculpas, a homenagem à bandeira é uma forma de reparação, segundo o direito internacional. Essas formas perderam-se. Por exemplo, eu tenho uma pequena anedota. Cada vez que tenho sorte de viajar a um país diferente, o primeiro que eu faço quando estou a chegar, é a homenagem à bandeira, porque é a representação de uma nação e de uma identidade, na cor, na forma de exposição, etc. Não porque é uma forma de submissão, é uma forma de respeito. Pois há muitos casos disso. Por exemplo, pensar os crimes multiplicados durante a Segunda Guerra Mundial na China por parte do Japão. Nunca há havido desculpa pública. Isso não quer dizer que há que tomar partido. Objetivamente, temos ferramentas para fazê-lo. O que falta é sempre a vontade. Porque pedir desculpa quer dizer reconhecer um erro. É ter obriga de remediar. Garantindo, em primeiro lugar, a não repetição do ilícito. Isso vale também nas relações individuais, não é? Mas é mais relevante quando é entre Estados e também entre nações. É uma questão, desde um ponto de vista da política internacional, de responsabilidade e falta de liderança em cada Estado. Fornecer armas, por exemplo, é a forma pior de violar as normas de direito internacional que proíbem, por um lado, proíbem o envio de armas e contra as convenções sobre comércio de armas. Mas é, nesse caso, uma forma de proteger, de garantizar o direito, no discurso de muitos presidentes de governo de Estado, também do presidente da Itália, que é uma obriga para que o povo ucraíno possa se defender. Mas a obriga é adotar medidas eficazes, não transformar
os civis em objetivos militares. Há um artigo do professor Eyal Ben-Veniste muito recente, acho que há uma semana mais ou menos, lembrando que de acordo com o direito internacional humanitário, um objetivo militar. Nesse conflito perdeu-se definitivamente, já tinha perdido o seu sentido noutros conflitos claramente diferentes, como aquilo da Síria ou de Iêmen. Isso, para mim, é ilegítimo e ilegal de fornecer armas, porque a Ucrânia não pediu armas inicialmente, pediu ajuda, apoio da comunidade internacional, de acordo com o artigo 51 da Carta. É a forma mais terrível de dizer: eu envio-te armas, é coisa que apenas tu podes fazer. Dito de forma muito simples. Também alguém pode dizer há muitos aspectos de direito internacional nesse conflito mesmo, como, por exemplo, o trato dos refugiados, o trato seletivo dos refugiados, porque muito antes do conflito, todo o mundo assistiu à morte de nenos pequenos na fronteira entre Bielorrússia e Ucrânia e na fronteira com Polônia, não é? Então, os Estados têm a obrigação de acolher os refugiados ucranianos por causa da guerra, mas também aqueles que vão pedindo refúgio porque também tem guerra no seu país, Iêmen, tem instabilidade política com um governo de ditadura religiosa no Afeganistão, onde infelizmente há 2 dias confirmou-se que as escolas para meninas não vão reabrir, então não vão ter direito à instrução básica, então precisam de ir embora dali. Ou bem da Síria, onde já não há Estado, ou bem da Líbia, onde já não há Estado. Mas é interessante, por exemplo, no caso da Líbia, como é que mantém-se relação econômica, diplomática com um Estado falido. Um Estado falido. Não sei como se diz em português, falido. É Estado falido, sim, um Estado que vai à falência. Falido. Mesmo Nações Unidas reconhece que a Líbia é um Estado falido. Ou falhado, também nós utilizamos mais falhado. Falhado, exatamente. Mas desde o ponto de vista de direito internacional não tem quase a ferramenta básica para se considerar um Estado aparato, não é? Porque o Estado, segundo o sujeito de direito internacional, é o Estado aparado, aquilo que reúne as instituições que permitem ao Estado exercer os poderes fundamentais, judicial, administrativo, executivo, legislativo, etc. Então, é o Estado também responsável ante a comunidade internacional. Então, qual pode ser a solução nesse momento? Nesse momento, há que trabalhar de verdade para ter solução diplomática, porque acho que até aqui não trabalhou-se de verdade para ter solução à guerra, ou mesmo para ter uma stop do conflito, um cesse de fogo para poder permitir a ajuda, ou enviar a ajuda humanitária. Isso é o primeiro. Segundo,
a Comissão de Investigação de Inquérito, desculpe, a Comissão de Inquérito Internacional Independente, constituída por expertos internacionais, e que está com apoio do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, com uma equipe de pesquisadores no terreno, porque é importante que a comissão seja independente. Leia que, se lembro-me bem, Ucrânia, Polónia e Hungria têm intenção de pedir a criação de uma comissão trilateral que possa investigar os crimes de lesa humanidade, os graves crimes de direitos humanos na Ucrânia cometidos por parte da Rússia. E também quero dizer uma coisa mais, de acordo com o Alto Comissionado de Direitos Humanos das Nações Unidas, noutros conflitos, também vale aqui. Eu não fiz referência nenhuma, por razões de tempo, às normas de direito internacional humanitário, dizer o direito, o ius in bello, o direito internacional que disciplina, de alguma maneira possível, o conflito, não é? Mas assim, há que ter em conta que numa guerra, ninguém é exento de responsabilidade, à luz do direito internacional humanitário. Ninguém, nenhuma parte. E dizer isso não quer dizer justificar uma parte ou considerar uma forma de atenuar o facto, não é isso. É de ter presente que por isso merece ter uma comissão independente. Que a novidade da ordem internacional é precisamente isso. Ter um nível supranacional que possa tratar de lutar contra a impunidade por crimes internacionais. Não pode ser um Estado, não pode ser um tribunal dos ganadores, porque na guerra ninguém ganha. E é a diferença com o segundo conflito mundial também. O progresso da ordem internacional tem que se usar já. É a diferença. Ouvi a referência ao caso da invasão de Polónia por parte de Hitler, que deu começo à Segunda Guerra Mundial, de alguma forma. Mas por aquilo então não tínhamos regras. E o artigo 51 da Carta criou-se precisamente no caso de que uma coisa assim pudesse ter lugar. A falta de vontade faz que hoje estamos ficando aqui, a ver como a gente siga lutando para defender a sua casa, quando pode, e morar na rua. Também, e isso é uma exortação à opinião pública, Ucrânia é mais perto de nós, então parece mais impactante, não é? Mas também há outros conflitos abertos no mundo. Há situações de violações graves, repetidas, onde não fica nem sequer a presença das agências das Nações Unidas, como pode ser o caso de Iêmen, que eu mesmo diretamente tenho no projeto de
apoio às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência nesse conflito. Então, eu o que exorto também a opinião pública a não fazer diferença. Um conflito é um mal absoluto para a humanidade. Seja na Ucrânia, seja no Iêmen, seja na Síria, seja no Mianmar, outro lado do mundo. Não é a forma de solucionar os conflitos. Então, quando eu digo sempre que há que ter coragem nas decisões políticas para aplicar o direito, ou há uma forma de dizer na Itália, que eu não comparto claramente, a lei para os amigos interpreta-se, para os inimigos aplica-se. Não vai isso. Churchill, uma frase atribuída a Churchill, diz que o medo genera guerra, a coragem, decisões. Então, o que precisamos agora é decisão. Precisamos, por exemplo, aqui faço uma petição personal, sendo o secretário-geral das Nações Unidas português. Precisamos que o mesmo secretário-geral esteja no meio da mesa a tratar de fazer a sua atividade de mediação, que também é uma função do secretário-geral das Nações Unidas. Precisamos que, no lugar de acusar um Estado ou quaisquer, China, que tem opinião diferente sobre o conflito, não é mais normal, em lugar de atacar outro país, é melhor dizer presidente, ministro, todos juntos. Há que fazer pressão para que isso termine já. Não, aquilo que eu vejo é que estamos na via, na rua, até a compartimentalização, pode-se dizer, do mundo. Um regresso ao futuro, melhor dito. Não pode ser assim. Não pode-se perder anos de paz, negociações, diálogos. Pensar no momento o que foi o princípio dos anos 90. A diferença de líderes evitou uma guerra nuclear. Agora, esses líderes não acham que falar mal pode ser uma bomba amanhã diante da casa. E isso é muito grave. Por isso, se a diplomacia no alto não está a funcionar, sempre há que pensar numa diplomacia abaixo, desde abaixo, começando da academia. E pretender que se aplique o direito. Que se o direito não é efetivo, que o facto, a ação possa contribuir ao câmbio da norma. Nesse caso, por exemplo, o bloqueio do espaço aéreo para salvar vidas. Pois eu não sei, acho que tenho aproveitado muito do tempo, não é, João? Não quiser talvez possamos passar agora para um breve comentário da minha parte e depois também para algumas perguntas que surjam.
Ok, muito obrigada. Acho que não, tratei de não ir muito a fundo nas normas aplicáveis para ahm, não ser muito como é pesada. Pesada, ah, em português, como é pesada? Pesado, pesado, sim, sim, Pesado, sim, ok. sim, sim. Sempre que eu pergunto é mesmo. Ok, pesado. Tá bem. Muito obrigada pela atenção. Muito, muito obrigado também. Eu vou fazer um breve comentário e depois abrirei também um pequeno espaço para perguntas. Muito obrigado pela intervenção. A intervenção tem coisas novas. Enfim, aqueles que estão também aqui a ouvir, enfim, dir-me-ão ou dirão se concordam ou não concordam comigo, mas eu que no meio de tantas coisas tenho acompanhado, procurado acompanhar ativamente a evolução do conflito na Ucrânia, vejo aqui coisas novas. E coisas muito importantes. Em primeiro lugar, eu chamaria uma ideia que foi reiterada, faltou a vontade política, a arte de falar às nações, isto associado ao fracasso da diplomacia. Realmente, se nós virmos as coisas assim, de facto, desde 2014, com a anexação da Crimeia, que foi evidentemente uma violação grave e uma violação evidente do direito internacional, o que é que fizeram os países ocidentais? Realmente fortaleceram os laços comerciais com a Rússia, apesar de haver um conjunto de sinais e de avisos pelo presidente Putin sobre o que seriam as intenções da Rússia, não apenas em relação à Ucrânia, e designadamente quanto ao estatuto de neutralidade, quanto também ao estabelecimento de uma ordem cultural alternativa. Mas eu não vejo, e por isso eu digo que é novo, eu não vejo ser salientada esta ideia de que faltou a vontade política, a arte de falar às nações e o fracasso da diplomacia, como a voz do poder, não é? Aquilo que nós vemos é que, por uma falta de risco, foi dito, por uma correta composição dos interesses e uma correta defesa dos interesses em jogo por parte dos diferentes países. Esta é uma ideia que eu acho que é muito importante do que foi dito. Depois, uma outra ideia muito forte, que faz lembrar Hannah Arendt, de que o conflito é um mal absoluto e com a guerra ninguém ganha. Esta coisa que isso já ouvi, mas que vale a pena pensar, é que, na verdade, isto como uma exortação à opinião pública, como foi dito, é que neste momento nós assistimos ao conflito na Ucrânia, enfim, que nos diz muito e que nos sensibiliza muito, e a nós portugueses também pelo facto de termos uma relação de mais de 20 anos com ucranianos, mas esquecemos-nos dos outros conflitos que existem pelo mundo fora. E depois esta ideia associada de que falta decisão, não é? Nós vemos aqui umas disputas permanentes entre A, B, C e D. Eu tenho dado muito exemplo do presidente Macron no sentido de ser mediador. Temos agora o presidente Erdogan na Turquia tentando ser mediador, mas realmente não se chega a uma decisão como, porque não, o secretário-geral das Nações Unidas, que também tem essa função de mediação, dir-se-á que a sua situação neste momento está prejudicada em relação à Rússia pela posição forte que teve no início de combate ou de condenação da invasão. Mas realmente assistimos a isso. Paralelamente, esta ideia forte e muito interessante de uma compartimentação do mundo, de um regresso ao futuro, mas com prejuízo, isto é, nós ficamos com a convicção de que o direito internacional valeria, efetivamente, que os conflitos que existissem poderiam ser negociados de acordo com o direito internacional, que se poderia preservar a paz, e o que neste momento nós assistimos é esta compartimentação do mundo, não apenas entre o Ocidente e a Rússia e o espaço que a Rússia possa mobilizar, mas também no próprio Ocidente, com presidentes corrigindo-se as palavras de uns aos outros. Achei muito interesse esta ideia da nova diplomacia,
gostaria de saber quais os possíveis contornos desta nova diplomacia erigida ou surgida de um extrato, a partir de um extrato inferior. Esta ideia também me parece muito interessante, de que o bloqueio do espaço aéreo, tantas vezes pedido pela Ucrânia, poderia ser uma solução de acordo com o direito internacional, mas, ao mesmo tempo, também esta questão de que o direito internacional, designadamente o artigo 51 da Carta das Nações Unidas e o artigo 3º da Convenção para a Prevenção do Genocídio, na verdade estamos aqui num jogo, num ping-pong, digamos assim, em que ambos os Estados, Ucrânia e Rússia, invocam os mesmos princípios. Houve recentemente uma decisão do Tribunal Internacional de Justiça, mas também, e se eu interpretei bem das palavras, há que ir mais longe, isto é, esta ideia que também muita gente não lembra, tem que haver, ou algumas até lembram, mas de que tem que haver uma responsabilidade ou uma responsabilização. É próprio do direito internacional esta ideia de responsabilização, mas para isso tem que haver a constituição de uma comissão independente de peritos competente que seja capaz enfim, de fazer cumprir. Embora fique a dúvida, não é? Como é que se consegue fazer cumprir uma coisa destas relativamente à Rússia? Porque a Rússia, efetivamente, não é o Kuwait, perdão, não é o Iraque. Enfim, apesar de tudo, tem outro poder, mas um poder muito, muito maior, por muito que tenha estas fraquezas. E, portanto, eu diria, enfim, para não demorar mais tempo e permitir, porque eu estou a ver aqui algumas pessoas, enfim, que eu acho que vão fazer perguntas. Eu gostaria muito, mais tarde, fazer um resumo desta intervenção, porque esta intervenção realmente tem aspectos novos que eu não tenho ouvido, e depois esta crítica, que também é recorrente, por aqui acabo, esta crítica que alguns contestam, agora não em relação aos países ocidentais, muitas vezes em relação também aos países da União Europeia, que é a fraqueza das nossas elites políticas, não é? A incapacidade de dialogar, de impedir, neste caso não é a ameaça atómica, embora ela também tenha sido falada, mas isto também nos deve fazer devemos nos perguntar sobre isto. Mas estas são algumas ideias, haveria muito mais para falar, mas certamente que haverá entre o público algumas perguntas. Fala aqui o Porfírio Pinto, faz uma pergunta desde já, que eu, enfim, diz ele, com o veto da Rússia no Conselho de Segurança, parece que a ONU ficou maniatada. Numa nova ordem mundial, não haveria que terminar com esse instrumento, que parece estar mais relacionado com a Guerra Fria. A nível de líderes, diz ele também, parece não haver carisma. É possível, Antonieta, mudar esta ordem? Então, antes de, se eu posso, muito obrigada pelos comentários, João. Estou muito emocionada com esse comentário, muito obrigada. Mas antes queria apenas porque lembrei-me de uma imagem que utilizou há muitos anos, precisamente há 14 anos, mas não deveria dizer para não revelar a minha idade, é a idade do professor Maduro, não é? Mas lembrei-me de que quando falávamos de a falta de capacidade de decisão no interior, no interno mesmo da União Europeia, não é? Eu lembro-me numa conferência na que falava ela na Itália, que utilizou na sua apresentação um vídeo de Jesus Christ Superstar, o filme, quando há um grupo de judeus que têm que decidir de meter na cruz
na Cruz a Jesus, não é? Então, ou a apoiar. Então, se reúnem, falam e não têm decidido nada, não é? Então, é a imagem perfeita para dizer a União Europeia não decidiu nada. E, na minha opinião, não foi decisão concretamente de adotar medidas econômicas. Não, é um acordo aparente, na minha forma de ver. Porque se há acordo, também há acordo para ir juntos negociar. E não há. Isso é o primeiro. O segundo, com respeito à pergunta, muito obrigada, há um problema que para modificar o mecanismo do Conselho de Seguridade deveria-se modificar a Carta das Nações Unidas. Então, deveria-se abrir mesa de negociações, estabelecer novo texto, todo o procedimento de formação do tratado para que se puder modificar. Mas também há um elemento que acho que nunca se tem dito, ou não muitas vezes. Por exemplo, a Assembleia Geral deveria estar composta por os representantes das nações, não apenas para os representantes do governo, porque na Assembleia Geral está a representação permanente de cada Estado ante Nações Unidas, não é? De acordo com a Carta e a sua aplicação, o artigo 13, acho, não lembro-me bem, pode ser, deveriam estar representadas as nações, mesmo o representante dos parlamentos, não dos Estados. Mas, na prática, desde o começo, foram representados os Estados, mesmo na Assembleia Geral. Por isso, quando falam de criar uma Assembleia Parlamentar Mundial, eu não estou de acordo, porque é suficiente de aplicar a Carta e ter a Assembleia Geral como tem que ser. Também, por exemplo, com a participação da sociedade civil, está excluída muitas vezes das subcomissões da Assembleia Geral para participar nas decisões. Isso também é importante. E pode ser concretamente um contrapeso no Conselho de Seguridade. Muito obrigado. Muito obrigado. O Júlio Curado levantou a mão. Júlio, por favor. Olá, muito boa tarde e muito obrigado pela sua excelente apresentação. Eu tenho aqui duas, mais do que perguntas, é um bocadinho de food for thought. Estamos perante um momento em que precisamos de ter, parafraseando Churchill, a coragem de tomar decisões de refundar as Nações Unidas. Precisamos de uma nova carta sem um Conselho de Segurança em que haja um direito de veto que vem de há 75 anos. Precisamos de umas Nações Unidas mais democráticas. E eu gosto muito dessa imagem, de relembrar que isto é as Nações Unidas e não os Estados Mundiais Unidos, porque continuamos a ter nações divididas em Estados únicos e nações que atravessam Estados. E por isso, por agora me fico, mas se calhar voltarei. Precisamos mesmo de ter essa coragem de refundar as Nações Unidas? Muito obrigado, Júlio. Antes de passar à professora Antonieta Elia, só dizer que a Sara Faro fez uma pergunta um pouco também nesse sentido, de, aos olhos do direito internacional, estamos a colocar em causa a validade e a continuação da existência da Carta das Nações Unidas? Eu nunca tive dúvidas sobre a validade da Carta. Sempre Roberto Garretón, um dia, num passeio dos que tenho sorte de fazer
nos que aprendi mais ao longo da minha feliz experiência de doutoramento em Genebra, um dia diz, olha, se alguma coisa não está a funcionar bem, o que é que vais fazer? Vais atirar e dizer não quero uma coisa nova, ou vais tratar de ajustar, arreglar, arranjar a parte que não vai funcionar, que já não funciona? Dito de outra forma, eu quando tenho, se o mecanismo não funcionou, não é porque não está na carta, não funcionou porque não se aplicou. Então, o problema não é a Carta das Nações Unidas, é pretender a sua aplicação. Eu tenho, muitas vezes faço uma pequena comparação com o nível com o nível interno. Peço desculpa por dividir os ordenamentos internacional e interno, mas é prático, não é metodológico, tá? Nem sequer conceitual. Mas também o que sucede nos países quando não aplica-se totalmente a Constituição de um país. Por exemplo, na garantia dos direitos fundamentais, porque não adotam-se políticas públicas que é preciso ter para dar concreteza, para que a Constituição material seja efetiva na sociedade. O mesmo é na ordem internacional. Eu acho que não tem que modificar-se, tem que se aplicar, começando pela Assembleia Geral. Eu tenho certeza, por exemplo, que a resolução que a Assembleia Geral aprovou há 2 semanas ou 3, quase imediatamente depois do começo do conflito na Ucrânia, não tivesse tido tantas abstenções como é que foi, se em lugar de representações de Estado havia representantes do Parlamento, dos povos, das nações. Porque todas as nações do mundo estão em contra da guerra. Então, isso é mais complicado de fazer, sempre é uma questão de vontade. É certo que o mecanismo de veto é antigo, foi um compromisso de depois da Segunda Guerra Mundial e possivelmente deveria-se abrir uma modificação parcial, mas jeitar toda a carta eu não, acho que não. Não estou de acordo. Muito obrigado. Outras perguntas? Eu não resisto. Boa tarde. Sara, por favor. Nesta compartimentalização que está a fazer em relação à Constituição, se aqui em Portugal for-nos tentado tirar um direito fundamental da Constituição, nós vamos para a rua. Vamos para a rua, vamos fazer barulho, vamos tentar lutar pelos nossos direitos, existindo partidos políticos que irão, de certeza, como sabemos, movimentar e puxar para que isso aconteça, forçando um bocado isso. A nível internacional é mais difícil, quem nos representa dizer vamos Portugal para a rua, tem que ter tecido individual. Isto agora é um parênteses. Eu, da minha parte, estou triste, não vejo movimentos estudantis, porque sei que não estão a ser empolgados e também sabemos porquê, mas é triste não havermos movimentos estudantis contra a guerra. Têm existido manifestações não organizadas, a 100%. Mas, infelizmente, sabemos que lá está, é a política. Sabemos que a política traz. Mas isto para eu querer dizer que eu acho que põe em causa a existência da Carta das Nações porque nós perdemos segurança. Eu perco segurança quando sei que o artigo 51 caiu assim por terra, que foi ignorado completamente pelos Estados. E a culpa é nossa, ocidentais. Acima de tudo, somos nós que estamos com medo, acho eu, da bomba atómica. E é assim que eu estou a interpretar isto. Muito obrigada, Sara, também por partilhar dúvidas e medos e tristeza, que é a mesma que comparto eu, mas é na crise que há que ter mais confiança no direito. Há que é mais difícil. Eu sei que é mais difícil,
ainda estamos a sair embora, não de tudo, não completamente, de uma pandemia, não é? Nessa crise, o primeiro que pensei é que há que fazer tudo o possível para juntar a gente, porque se a gente está fisicamente distante, tem que estar mais socialmente unida. Online, mas tem que estar socialmente unida, porque um povo, de qualquer estado, dividido, é mais facilmente manipulável. Então, é mais duro de fazer isso quando há uma crise, mas quando há que ter mais coragem e confiar. Dá rábia mesmo. O primeiro dia eu estava... tinha uma rabia terrível. De facto, o 1 de março estive falando numa conversa online com a Itália. Foi a única do meu país em dizer isso, e alguém acusou-me publicamente de ser guerra fundária. Apenas porque eu disse, a regra é isso, há que confiar mais. O que não faz política não desacredita o direito. O direito fica ali. O gesto, a ação, omissão da política desacredita a política, não o direito. Isso é fundamental. É mais duro, mas quando é que eu vou promover um retorno à paz, um retorno à ordem internacional, quando há uma vulnerabilidade tão grande e visível do direito internacional. Então, não é uma missão dura, mas há que levá-la para adiante, sempre. E sempre falando com argumentação. Informar-se nos textos, nos livros, não na internet, no Facebook ou nas redes sociais, que são a primeira ferramenta de guerra hoje em dia, em qualquer parte. Está claro que todos temos o sentimento de não querer a guerra, mas como fazer para que isso pare é nos informar, é dizer isso e eu estou comprometida para que essa regra esteja a funcionar. No meu caso, publicamente também aqui vou dizer, é preciso de cambiar o ministro dos Assuntos Estrangeiros da Itália. Não falo de Portugal, não permitiria nunca. Falo do meu país de origem. No meu caso, seria preciso, porque foi o único ministro de Assuntos Estrangeiros que conseguiu que o ministro de Assuntos Estrangeiros da Rússia disseram que não se vai a um país no meio de uma tensão tão alta para fazer uma viagem quaisquer e comer pratos exóticos. Cito textualmente. Por oferecer um exemplo de falta de liderança concreto. Obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Não, e ficamos aqui com uma outra ideia muito forte. A guerra desacredita a política, não o direito. Claro que é muito complicado, sabemos bem, aos políticos fazerem uma autocrítica ou assumirem sequer, porque aquilo que muita gente, e vimos isso quando há a questão do corredor aéreo, eu diria que não vi nenhum político admitir isso sequer como possível, numa interpretação correta do direito internacional, não é? Porque eu há pouco não referi isso, mas essa também é uma outra nota muito, muito interessante. O direito internacional não está a ser aplicado. Esta missão dura, enfim, ao mesmo tempo há aqui uma afirmação de fé no direito internacional
e no Estado de Direito, eu acho que devemos pensar nisso, sim, porque uma coisa que nós às vezes não pensamos é porque é que as coisas não são de outra forma, não é? Não se poderia, naturalmente que o conflito está aí, e as consequências estão aí e são evidentes, mas não poderíamos ter feito melhor. Já agora também só uma outra nota que me estou agora a recordar, que é uma coisa também muito pouco falada, não é? Que tem que ver com a questão dos refugiados. Eu não sei, felizmente os Estados ocidentais estão decididos a acolher os refugiados, mas eu também não sei qual o nível, por exemplo, de tráfico de refugiados que possa estar a existir, porque nós sabemos que no passado, noutras situações, isso aconteceu. Realmente eu tenho aqui várias páginas e farei o resumo desta intervenção, porque a intervenção tem muitas coisas novas. Enfim, nós estamos a aproximar-nos da hora limite para o encerramento. Eu não sei se há mais alguma pergunta. Eu tenho uma pergunta muito... Manuel Borges, sim. Então a última pergunta, por favor. Eu estava aqui, ouvi a intervenção da Sara e do comentário do Porfírio, e pergunto eu, parece-me a mim, não é a minha área, mas parece-me a mim que a ONU baseia toda a capacidade diplomática e conversação, desde que foi criada, em dois blocos, na Organização do Tratado do Atlântico Norte e do Pacto de Varsóvia do outro lado. E tem tentado mediar as coisas e os problemas que têm surgido a nível internacional. Não estará com base na intervenção americana no Iraque e na intervenção russa, entre aspas, na Ucrânia, de haver uma evolução da ONU sem um apoio não assumido na NATO ou nos países pertencentes à NATO, porque, e o professor João Caetano há de me corrigir se eu estiver errado, mas o direito tem uma faceta desagradável, mas necessária, que é a coerção, é a força. Qual é a força da ONU para impor uma visão mais pacificadora do mundo do que a que tem tido até agora? Obrigado. Obrigado, Manuel. Qual a força da ONU para fazer algo de relevante sempre que surja um conflito como este? As nações, eu disse do princípio, we, the people of United Nations, the first, a primeira frase não é we, the state of United Nations, é we, the people of United Nations. Então, é por isso que eu falava antes de uma diplomacia de abaixo, não é? Entre a gente. Ouvir, perceber, conhecer a outra identidade para poder falar. Isso perdeu-se a nível de diplomacia standard, na minha forma de ver a diplomacia. É o primeiro. E na segunda coisa, é interessante a referência que fiz, Manuel, obrigada, ao acordo da OTAN, porque é outro elemento que não tivemos tempo de considerar, porque uma das excusas que utilizou-se e continua-se a utilizar é que a Ucrânia não é parte da NATO, não é? Mas a mesma carta tem mecanismo de supremacia no confronto dos acordos regionais. O artigo 103 da Carta diz expressamente que as obrigas que derivam-se da Carta estão a prevalecer sobre os acordos regionais, e que mesmo a Carta, ou seja, para as suas finalidades, pode utilizar organizações regionais. Esse é o ponto. Não há um mecanismo de prevenção de conflito muito forte. Temos visto todos que não há um mecanismo de prevenção. O mecanismo de prevenção é a diplomacia, mas se a diplomacia não está a funcionar, o que sim temos é um elemento, um sistema
post ex post commessi delicti, a luta contra a impunidade. Então, precisar que pelo menos os responsáveis sejam levados diante da justiça internacional. Esse é o mecanismo. Eu não estou de acordo com isso. Eu sempre fico com a ideia que o direito tem que prevenir uma violação. Isso também é para a ordem interna, não é? Então, pode ser que temos que pensar todos em reforçar também a forma de responder a um crime de agressão a outro Estado, de forma mais forte. Por exemplo, tratando de dar mais poder à Corte Penal Internacional, mais autonomia, melhor dito, porque não é uma jurisdição substitutiva da jurisdição nacional dos Estados-partes, é concorrente. Concorrente ou complementária, melhor dito. Então, muito obrigada pelas perguntas. Muito obrigado. Eu peço desculpa, professora Antonieta, é porque o Júlio Curado tinha feito, e agora é que será mesmo a última pergunta. Júlio, por favor. Era precisamente sobre essa dimensão dissuasora do direito que existe na Carta, mas que depois é quase inaplicável com este Conselho de Segurança com direitos de veto, de blocos tão diversos, mas que são todos do norte mais a China, não é? Do norte global mais China, que começa a entrar neste norte global também. E este desequilíbrio entre uma carta moral e a realpolitik, que faz com que, por exemplo, agora tenha sido a Ucrânia ficar presa na armadilha de Tucídides, de algum modo, não é? Quando a NATO começa a crescer muito perto das fronteiras do Estado terrestre, a NATO como Estado marítimo clássico, a crescer perto do Estado terrestre soviético, ou russo neste caso, que de repente há uma agressão preventiva, e isto tudo me faz lembrar a Guerra do Peloponeso outra vez. Faz-me tudo lembrar a realpolitik em vez deste acordo moral que tínhamos com a Carta. Mas também, obrigada por fazer menção de Tucídides, porque também Tucídides dizia que o mal não é apenas de quem comete o mal, mas também de aqueles que, podendo evitar, não evitaram. Então, por isso, a responsabilidade é de toda a comunidade, mas desde um ponto de vista político, não desde um ponto de vista apenas jurídico. Isso é normal, de perder a confiança no Estado de Direito internacional, a rule of international law. Rule of law at international level, diria Sir Jennings. Que não faz diferença, muita diferença entre Estado de Direito a nível interno e conceito de Estado de Direito a nível internacional, porque sempre vê esse intercâmbio, não é? É normal. Eu também, há vezes que digo comigo mesma, mas como eu posso convencer os alunos de crer, de ter confiança ainda mais no direito, especialmente no direito internacional, se a realidade é exatamente contrária? Porque conhecer a realidade permite imaginar, ter uma visão diferente e trabalhar para ter uma visão diferente. Então, o direito deve ter um problema, não é? Mas também há mecanismos dentro da Carta que possam ser úteis. Eu começaria primeiro com a reformar a leadership e a distribuição de poderes no interior mesmo da União Europeia. Eu não sou a primeira em dizer isso, o professor Maduro diz isto há quantos anos, não é?
cresci com essa ideia que o problema é não apenas a participação dos parlamentos, mas a contribuição dos parlamentos e dos representantes dos povos. Isso é muito mais que importante. E para fazer isso, a nível da União Europeia, há que reformar o interior do Estado também, porque mesmo num Estado eu não posso escolher o meu representante pela forma eleitoral. Há reformas em muitos Estados, apenas desconheço se em Portugal ocorre mesmo, mas, por exemplo, na Itália, muitas reformas e são o resultado do compromisso, do acordo de mútuo benefício entre forças políticas que, no momento preciso, estão a governar. Sem interesse nenhum sobre as consequências, como pode ser, por exemplo, última, a aprovação da diminuição dos representantes no Congresso da Itália. Sem reformar os procedimentos da Câmara de Deputados e do Senado, pelo que refere-se, por exemplo, à criação de comissões parlamentares, a sua participação em mecanismos, e também a reforma eleitoral. O risco grande é que no 2023 vamos ter uma representação parcial, ainda mais parcial, dos interesses da nação, nacionais, no Parlamento, por culpa de uma reforma feita por propaganda a nível nacional. Então, o começo tem que ser aqui, a nível nacional e europeu, e depois pode ser o resto. Muito obrigado, professora Antonieta Hélia. Eu acho que estamos todos de acordo que foi uma sessão riquíssima e agora com mais elementos. As reformas a partir dos próprios Estados. O Júlio dizia ainda aqui que muitos governantes, enfim, na União Europeia são nomeados, não são eleitos. A Daniela Farias, que nos ouve do outro lado do Atlântico, no Brasil, dizia que, falando da educação, pode ter um papel importante no desenvolvimento de novas habilidades diplomáticas das nações, uma diplomacia, como ela diz, horizontalizada, ou mais horizontalizada e preventiva. E temos também agora aqui um comentário da Lina Soares e de outros. Eu gostaria muito, realmente, e farei questão disso, de fazer o resumo desta conferência, foi muito rica, e é este o objetivo também que nós temos aqui no ciclo, no seminário de estudos globais, que é trazer um pensamento novo, um pensamento indagador, que abra caminhos alternativos, que fale daquilo que ninguém falou ainda, e nesse sentido, cara professora Antonieta Hélia, cara Antonieta, muito obrigado em nome da Universidade Aberta, pela participação, e seguramente que vamos continuar com as nossas indagações. A todos os participantes também o meu muito obrigado, e mantemos-nos em contacto até uma próxima sessão. Muito obrigado. Expressar agradecimento pelo convite, João, pela conversa muito animada, pelo interesse dos participantes. É um privilégio enorme para mim, e sempre há que ser otimista, porque é quando há crise que há que ser mais fortes, não é? Muito obrigada. Exatamente, muito obrigado. Até breve.